chamados para o impossível. Lucas capítulo 1, a partir do verso 27. É um texto que nós conhecemos bem, então a minha expectativa é que possamos ler todo mundo junto, amém? Bom, 1, 2, 3 e... Há uma virgem... Verso 28 vai dizer: o anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras. Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será... Amém. E o Senhor Deus... E Ele reinará sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Uma vez, o anjo respondeu: o Espírito Santo Aleluia. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquele está no 6º mês de gravidez. E o último verso: pois nada é impossível para Deus. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Chamados para o impossível, esse é o tema da palavra de hoje. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, para essa história que nós muito conhecemos bem, já estamos familiarizados, a gente entra num consenso que Deus faz coisas que não cabem na nossa forma de pensar, não cabem nas nossas fórmulas, os cálculos das coisas da vida, e muito menos nas nossas formas de pensamento. Deus, ele transcende tudo, e é o que nós estamos vendo diante desse texto. Maria recebe a notícia, a promessa do anjo Gabriel, e a promessa parece impossível aos seus olhos, gerando a ela tanto uma tensão, quanto também um grande alívio. Mas por que tensão e alívio diante dessa promessa? Primeiro, a tensão era porque ela era noiva, e ela ainda não tinha se dormido com o seu marido, que ainda seria o seu marido. Ela era ainda virgem. Então ela acaba de receber uma notícia, uma promessa que me soa um pouco estranho, ao mesmo que um alívio. Por quê? Porque o seu ventre era saudável e ela nem sabia disso. Quando o anjo diz: olha, você terá um filho, ela está ouvindo então que o ventre dela é saudável, e isso é um alívio, ainda mais para uma mulher judia. Por quê? Simples. Você sabe que nos 613 leis judaicas encontradas na Torá, a lei 124ª diz que a obrigação do marido quanto com a esposa era não recusar alimentos, roupas e nem relações sexuais com as suas esposas. Era uma lei que o homem era proibido de recusar isso. Por quê? Porque naturalmente o casamento gera fruto, e nós já conhecemos a palavra que Deus lançou sobre Adão: crescei. Alguns tratados talmúdicos vai dizer que sexo insuficiente do marido para com a esposa é motivo suficiente para o divórcio. Então a mulher tem o direito ao divórcio e todos os pagamentos, porque o marido não está ali presente para com ela. Vou mais além, na Torá proíbe não só o sexo não só proíbe o sexo antes do casamento, mas também
proíbe qualquer intenção de fecundação sem propósito para gerar filhos. Por isso que quando Maria ouve aquilo, ela entra num estado de alívio, porque o anjo está dizendo, você vai gerar um filho, meu ventre é saudável. E na mente dela, como também em outros tratados talmúdicos, se a mulher não gerar filhos, o homem tem o direito do divórcio. Você tem um prazo de 10 anos, se a mulher não lhe conceder filho, você pode divorciar. Então para ela já está entrando num casamento sabendo, o meu ventre é saudável, e o meu marido, de forma alguma, eu já vou entrar nesse casamento como algo que vai me fazer separar dela, de forma alguma, eu vou permanecer com meu marido. Por mais que o meu ventre, e há uma insegurança, é um medo que se tem, e se você for ler na cultura judaica, o Talmud ensina alguns princípios culturais dos judeus, quando a mulher está grávida, os textos que ela tem que ler, as canções que ela tem que entoar na hora do parto, porque para eles e como para nós mas muito mais a eles, há uma importância absurda da gravidez, de gerar filhos. A nossa cultura, infelizmente, está incentivando as pessoas ao aborto, né? Mas na cultura judaica não, isso é um crime. Mas na cultura do Senhor, no princípio do Senhor, filhos são frutos das bênçãos do Senhor. E Maria sentiu alívio por acabar de saber, o meu ventre é saudável. Para uma mulher, melhor, para Maria, como uma mulher judia, saber que o seu ventre é fértil é uma bênção, é um alívio. É um alívio para ela. Agora, o desafio, a tensão que surge é que Maria não tinha problema em ter filho, mas ela tinha um sério desafio de fazer isso antes do tempo, antes de se casar. E não era do seu marido, mas era do Espírito Santo. Então para ela há um desafio, uma tensão, mas ao mesmo tempo tem um alívio, porque José também vai ser preparado para essa promessa. O alívio de Maria é que José foi preparado para a promessa de Maria. E sabe o que isso quer dizer para nós, gente? Guarda isso. O que foi liberado sobre a vida, sobre a minha e a sua vida, sempre está conectado com alguém. A promessa que Deus lança para você, Elma, está conectado com o teu marido. A promessa que Deus lança para você, Aline, também está conectado com o seu marido. Isso é uma coisa primordial, porque Maria, a promessa é para ti, mas o teu marido também está conectado com ela. A gente pode lembrar da promessa de Deus para com Abraão. Abraão tinha promessa de Deus, mas era Sara que tinha o ventre. Você tem uma promessa, mas ela não é só sua, ela está conectada com alguém. Há uma aliança nas promessas que Deus tem para mim, para a sua casa, para a sua vida. Alguém está conectado com aquilo que Deus lançou sobre nossas vidas. A promessa, ela gera isso no nosso coração, um sentimento de alívio e ao mesmo que um sentimento de um pouco de tensão, porque Maria agora vai ter que lidar com uma sociedade em qual a sua cultura judaica, ter filho antes do casamento é um crime, é um absurdo. Mas ela acaba de receber ao mesmo tempo um alívio. Então, diante da promessa de Deus, e amados, guarda isso em nome de Jesus, toda promessa exige de mim, tanto de você, fé. Fé. Deus tem disso. Ele olhou para Moisés. Ele olhou para Moisés e viu que Moisés tinha um desejo de libertar o povo. Tanto que ele fez de uma forma totalmente errada. E teve que fugir, porque ele matou um soldado egípcio. Deus olha para o desejo de Moisés, mas ao mesmo tempo, Deus olha para as inseguranças de Moisés. E aí Deus pega o desejo que ele tem de libertar o seu povo, e o desejo que Moisés tem, e ele fala, vou usar ele. Aí ele olha o desejo de Moisés, ao mesmo tempo olha para as inseguranças de Moisés. Então Deus vai e fala com Moisés, Moisés, eu vou libertar o meu povo. E, Êxodo 3:10, ele vai dizer, agora vá, pois eu envio ao faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Você pode ler meio comigo, 1, 2, 3? Portanto, agora vá, eu envio ao faraó para tirar... Moisés ouve isso, qual o alívio que ele sente? O povo vai ser liberto. O meu coração, Deus respondeu a minha oração. E qual é a atenção? Eu que vou?
Eu? Manda outro, eu não. Eu agradeço porque o Senhor vai cumprir com um alívio que eu estou sentindo, um desejo de libertar o povo. Manda qualquer um, menos eu. Deus faz isso. Ele mexe com a gente. A promessa traz alento ao mesmo que exige tanto de mim quanto de você fé. Moisés vai perguntar no verso de número 11 de Êxodo 3: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Maria vai dizer em Lucas, a qual nós iniciamos, versos 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Como é que você me faz uma promessa? Como é que você me libera uma palavra, um desafio, um propósito, se eu não tenho capacidade, eu não tenho como? Moisés se sentia incapaz. Maria, isso é impossível, ainda sou virgem. A gente pode ver tantos outros exemplos na Bíblia, não tem como, não dá, não tem condição. E sabe qual é a melhor parte das promessas, irmãos, das coisas impossíveis que Deus nos chama para viver? É que é Ele que nos chamou. O chamado vem dele, não é nosso. O chamado é dele. Sabe o que significa, Estela? Que é ele que capacita a gente para viver os propósitos dele. É ele que capacita. Quem teve domingo, quinta-feira, vai se lembrar, tanto online, presencial, que nós pregamos, Hebreus capítulo 13. Ele nos capacita. Não somos nós. E, gente, que alívio. Que alívio. Que alívio saber que é Deus que capacita cada um de nós. Moisés faz a pergunta para Deus: Deus, como eu posso ir? Como dito 3:11 de Êxodo, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Ele faz uma pergunta para Deus, mas Deus não responde a pergunta dele. Deus só vai dizer para ele no verso 12. O que ele diz, irmãos? Lê bem alto. Deus afirmou: certamente estarei com você. Certamente, Moisés, eu estou com você. E porque eu estou com você é suficiente. Porque quem nos chamou para o propósito foi Ele. E é Ele que vai resolver tudo o resto. O que você precisa saber, Moisés, é que eu estou com você. Mas e as minhas inseguranças? Eu estou com você. Mas e os meus medos? Eu estou com você. Mas eu não tenho recurso. Eu estou com você, é suficiente. Quem faz sou eu, quem traz recurso sou eu, quem impulsiona sou eu, e quem vai te encher de autoridade também sou eu. Só aceite que o resto é comigo. E Deus é tão fascinante que Ele ainda vai brincar com a insegurança de Moisés. Moisés, eu estou com você e já te digo, eu já estou vendo lá na frente vocês aqui adorando nesse mesmo lugar. Deus faz isso. Maria, quem fez a promessa é Deus. Eu sei que há uma tensão ao que o marido vai pensar, mas escuta só, você está preocupado com o que José vai pensar? Não, Deus vai enviar um anjo para ir falar diretamente com ele. Mas os meus vizinhos, e os meus parentes, José, o marido, vai saber, mas os meus primos, meus parentes, não, você não entendeu, calma. Está com medo de se sentir sozinha como mulher? Talvez você vai achar que as mulheres vão te julgar e de fato vão, mas se você estiver com medo, não se preocupe. O que a Bíblia vai dizer no verso 36 de Lucas? Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Eu já enviei uma pessoa para estar com você nesse processo. Você não vai passar sozinha, e por mais que você ache que vai sofrer, Lucas 1, Carlão, por mais que você ache que você vai sofrer, que vai ser isso, não se preocupa, José já vai ser orientado e vai ter alguém junto com você, o nome dela é sua prima, sua parente, que além de você também está vivendo um milagre, também está recebendo e vivendo uma promessa. A promessa de Deus é um alívio, mas mexe com a gente, exige fé. Diga-me, diante das promessas que Deus tem para mim, para você, através da palavra, quantos de vocês abraçam essas promessas? Quer ver uma coisa? Salmo de número 112, verso de número 2 e 3, é uma promessa para a sua casa. É uma promessa para a sua casa.
Vamos ler 1, 2, 3 e... Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Quantos recebem essa promessa para sua casa? O que ela vai exigir de você? Fé. Exige de você autoridade sobre a sua casa, orar pela sua casa, interceder pela sua casa. Pastor, mas está difícil. Querido, continue, porque eu abracei isso aqui. E se eu abracei, eu digo, Senhor, eu aceito isso na minha vida. Eu recebo essa promessa na minha casa. Custe o que custar, eu vou pagar o preço por isso. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11, é uma promessa para finanças da nossa vida, prosperidade. Olha que coisa fascinante, Jeremias 29, verso 11. Eu quero que você leia bem alto com toda a sua força. 1, 2, 3 e... Porque sou plano de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Isso é uma promessa de Deus. Quantos recebem isso? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu recebo essa promessa. Mas o que ela vai exigir de mim? Coragem. Ser fiel no momento mais impossível. O que ela exigirá de mim? Quando as coisas estiverem difíceis no meu bolso, eu ainda ser o primeiro a honrar o Senhor. Eu já testemunhei isso de um irmão que para mim foi um grande testemunho na igreja anterior, em que ele chegou ao momento de tantas dívidas. Ele recebeu um sonho, ele conversou comigo, falou, pastor, o que você acha? Eu falei, se é um sonho, vá com tudo, Deus é contigo. E no outro dia, ele passou uma semana, ele conversou comigo, falou, pastor, eu pedi demissão. Eu falei, misericórdia. Eu falei para ele ir. Depois que ele foi mesmo, eu achei que ele não ia, né? Eu achei que ele só estava perguntando, gente. E quando ele aceitou o desafio, ele passou 1 ano e meio pegando as contas, jogando para o alto. E o que ele pegava, ele pagava. 1 ano e meio nessa luta, pedindo ajuda para a mãe. 1 ano e meio. Mas ele falava uma coisa que eu nunca esquecia, pastor, o meu dízimo eu não abro mão. E se vocês olharem a história dele hoje, meus irmãos e irmãs, eu acho que ele é um dos caras mais prósperos que tem na cidade. O que esse cara tem de terreno, a gente foi lá, eu e a Elisana fomos lá visitá-los. É tanto terreno que ele já comprou. Eu falei, meu Deus, mano, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E aí eu faço questão de lembrar, você lembra lá atrás? Você lembra lá atrás? Como que Deus faz? Quando você se apega a uma promessa, recebe, eu vou viver esse sonho, essa promessa. Veja, os planos que Deus tem para nós é de fazê-lo prosperar, não de causar dano. E como que eu aceito isso sendo fiel ao Senhor, no pouco, no muito e no tudo que Deus dá para nós? É uma promessa, eu tenho que aceitar. Agora tem uma outra promessa em Lucas capítulo 10, verso 19. Essa aqui para mim é uma fascinante, eu sou apaixonado por essa, eu já recebi, eu já aceitei essa na minha vida. Vamos ler 1, 2, 3 e... Dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa promessa me traz um alívio. Por quê? Porque eu sei que diante do medo eu tenho uma autoridade sobrenatural. Deus me deu autoridade. Mas o que ela exige de mim? Fé. Talvez esse é o momento da tensão. Vai chegar um momento que exigirá de você fé. Fé para agir, fé para fazer. Por isso que intimidade com Deus é crucial. A gente não pode abrir mão disso. Tem promessas que Deus lança para mim que é um alívio. Para minha casa, que alívio. Para minha família, que alívio. Para minhas finanças, que alívio. Contra as artimanhas do inimigo, que alívio. Mas o momento chegará de também exigir sobre nós fé, ousadia. Mas graças a Deus que é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. Deus tem uma santa mania de mexer com a gente, de chamar pessoas incapazes, improváveis, para realizar seus propósitos mais impossíveis aos olhos humanos. Deus tem disso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus faz coisas que a gente não compreende. E graças a Deus por isso. É curioso que ao aceitar a promessa de Deus, o que eu tenho que entender é que quando eu aceito, é Ele que vai me capacitar. Maria, virá sobre você, Maria.
O Espírito Santo, ele vai te envolver. Mas e meu marido? Não. Eu estou te capacitando. Eu já estou indo falar com ele. Mas é minha família. O pessoal vai me julgar. Não. Vá lá para a casa da sua prima Isabel, porque ela já está te esperando. Deus, ele prepara o ambiente, prepara o caminho. Ele não vai te dar um caminho, vai se vira. Não, ele não faz isso. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi sozinho? Não, ele foi com o Espírito Santo. A gente não pode esquecer dessas coisas. A gente nunca anda só. Nunca anda só. Tem um irmão que é um linguajar comum, né, nesses tipos de religiões. Olha, o fulano está carregado. Olha, o fulano não anda só, ele anda com, sei lá qual o nome, Exu, com isso e aquilo. Querido, eu ando com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, poderoso, e os anjos estão junto conosco, ali acampando. Eu tenho nenhuma das preocupações, a gente anda cheio do Espírito Santo, nós somos capacitados por Ele. E uma coisa mais importante, nós somos envolvidos com poder. Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti há de nascer, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Repita comigo, poder. Maria foi capacitada pelo Espírito Santo, envolvida de tal maneira e tomada de tanto poder, que quando ela chega na casa de Isabel, a sua linda e maravilhosa parente, ela chega, esse texto aqui, gente, é fascinante, verso 40, joga para mim aí. Ao chegar, Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouça, saudação, shalom, Isabel. Verso 41, bem alto, o que diz? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem é envolvido em poder, o seu falar manifesta a ação de Deus. Envolvida em poder. Olha que coisa fascinante. Deus nos capacita com o Espírito Santo para cumprirmos as suas promessas nesse mundo, hoje e agora, e Ele nos envolve com poder e autoridade, cheio do Espírito Santo. A questão para mim não é a promessa, porque quantos aqui tem promessa? Todos nós. A questão para mim, Val, não é promessa, porque sabemos que Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós sabemos que Deus vai fazer, amém? Mas nos falta ser envolvidos pelo Espírito Santo. Nos falta buscar mais o Espírito Santo. Sim, envolvidos como Maria foi envolvida, pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Diga à pessoa ao seu lado, você precisa do poder do Espírito Santo. Fala isso. Precisamos. Você sabe que a palavra poder na Bíblia aparece como dínamos, ou que significa dinamite. Repita, dinamite. Essa mesma palavra também, dunamis ou dínamos. Dínamos, dinamite. Nós estamos falando de força, energia, habilidade, capacidade para realizar um determinado trabalho. O Espírito Santo ungiu Maria. Ungiu de uma tal maneira que a unção, guarda isso, a unção é a capacidade sobrenatural de fazer algo que você não conseguiria fazer sozinho. E a gente consegue olhar na Bíblia, é como Salomão não tinha sabedoria, mas o Espírito Santo envolveu ele, encheu ele, e ele teve uma das sabedorias mais incomuns da face da terra, por isso é conhecido como o homem mais inteligente, mais sábio de todos os tempos. Possamos olhar então também Sansão, que tinha uma força fora do comum. A Bíblia dizia que o Espírito Santo entrava nele, e ele tinha uma força descomunal, algo assim poderosíssimo. Podemos lembrar também de Moisés, ele era gago, ele não tinha liderança, mas quando o Espírito envolveu ele de poder, ele se tornou um homem cheio de autoridade. É isso que Deus está falando para nós. Autoridade no Espírito Santo.
A Bíblia está cheia de referências, irmãos e irmãs, de pessoas que receberam o Espírito Santo e em determinado momento para fazer algo poderoso, algo fora do comum. A Bíblia conta tantas histórias, mas nós podemos ver histórias de vários avivamentos, de homens e mulheres que foram tomados de um poder. John Wesley, um grande exemplo, ele foi para um culto, ele foi tomado de poder numa leitura de Romanos, e aquilo mudou totalmente a história da Inglaterra inteira e do mundo, e nós somos frutos disso. Porque alguém foi envolvido de poder, da ação do Espírito Santo. Só conseguirá viver as promessas de Deus, realizar a promessa de Deus, se você estiver envolvido no Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. Você compreende a grandeza disso? É Ele que nos capacita. Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, eu estou indo, mas quando eu for, virá sobre vocês o Espírito Santo, Ele vai envolver vocês, porque vocês não vão conseguir cumprir a missão sem o poder do Espírito Santo. É Ele que capacita. Está lá Pedro na noite da traição em que ele nega Jesus, ele fica com medo de uma senhora que diz: você conhece esse homem chamado Jesus, você andava com ele. Ele sai para o outro lado, chega mais uma senhora: você andava com ele. Ele sai correndo para o outro lado, chega um homem e ele sai correndo, ele vai embora, ele está com medo de alguém reconhecê-lo, mas aquele mesmo homem, depois que ele recebe o poder do Espírito Santo, quando ele prega, ele não tem medo mais de ninguém, e ele declara em alto bom som: vocês mataram Jesus, mas eu digo essa noite que o Pai o ressuscitou, e quando ele começa a pregar com ousadia no Espírito Santo, aquele mesmo que estava com medo das duas senhoras, aquele homem agora está pregando cheio do poder. 3.000, 5.000, 10.000 pessoas são convertidas, porque aquele homem está envolto pelo Espírito Santo de Deus. Talvez, se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos perceber que o que vai nos fazer ter sucesso em muitas áreas é estar cheio do Espírito Santo. Uma menina, ela se enxergava como alguém pequeno, porque o anjo chega e diz: agraciada. Eu? Olha para mim, quem sou eu para ser chamada de agraciada? Menina virgem, não tinha se casado, era nova demais, era pequena demais, se sentia pequena demais. Mas as mãos de Deus pegou essa menina, encheu ela de dunamis, de poder. Uma pequena pessoa, uma menina pequenininha, Jânia, na mão de Deus se tornou uma dinamite. Se tornou uma dinamite para esse mundo. Se não fosse a unção envolta sobre aquela mulher, essa cruz não estaria aqui, a gente não estaria aqui. Deus pegou uma menina que se considerava inferior, pegou ela e transformou num grande dinamite. Deus quer usar você, irmãos e irmãs, para explodir a sua casa, com palavras de ousadia, com autoridade no Espírito Santo. Deus quer colocar você com unção, poder e habilidade sobre o seu trabalho. Deus quer que você seja o primeiro a dar ideias coerentes, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer que os filhos dele se manifestem nesse mundo tão deplorável, em que o mundo jaz do maligno. Deus escolheu a gente para mudar a realidade desse mundo, e a gente tem que parar de esperar o fim do mundo. A gente tem que começar a agir hoje para a manifestação dos filhos de Deus, porque Deus colocou sobre a minha e a sua vida a unção do Espírito Santo. Quantos precisam ser de dinamite nessa manhã? Eu quero explodir tudo. Eu quero chegar na reunião de oração e sair explodindo tudo. Aprendi isso com meu amigo: solta o pino da granada, meu irmão, e vá. Deixa Deus te usar na sua casa, na sua filha. Ah, pastor, tem uma situação acontecendo no meu trabalho. Seja essa dinamite na mão de Deus. Vá lá, comece a orar naquele lugar. Seja o primeiro a dizer: podemos orar. E todo mundo vai te olhar assustado. Meu Deus, ele vai orar. Deixa a gente orar. Feche os seus olhos e chama pelo poder de Deus naquele lugar. E você vai ver que a unção do Senhor na tua vida vai mudar o ambiente, irmão. Faz toda a diferença. Isso muda. Pastor, mas eles não creem. Se você crê, já é suficiente. É uma pessoa. Uma pessoa. Dunamis, dinamite. Será que você tem sido uma dinamite na mão de Deus? Será que você tem bombardeado o inferno? Você sabe que Spurgeon, ele bombardeou tanto os Estados Unidos com autoridade, poder e unção, que o jornal escreveu no dia que ele morreu que ele estava morto.
O impacto daquele homem foi tão intenso, Moody, isso, foi tão intenso, que o jornal escreveu que ele morreu. Você consegue imaginar um jornal, na época, falando de um homem de Deus que tinha falecido? Primeira capa. Política ficou para trás, economia ficou para trás, tudo que tinha ficou para trás. A primeira capa, Moody está morto. Um homem que revolucionou toda a América, acabara de morrer. Eu creio que Deus não nos criou, irmãos, para impactar somente a minha casa. Deus nos colocou como homens e mulheres para que no seu trabalho você venha impactar vidas, para que no seu bairro, para que na sua família, qualquer ambiente, nós somos dinamite na mão do Senhor. Eu creio que nós temos promessas, mas eu sei que para que elas venham a se realizar, nós precisamos estar envolvidos pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar força, energia, habilidade, capacidade para realizar as promessas de Deus, não somente a dele, mas as nossas também. Se coloque de pé. Eu não sei quais são as suas limitações, quais são as suas inseguranças, eu não faço a menor ideia, e sinceramente eu nem preciso saber, porque todas as suas limitações, Deus vai olhar e não vai enxergar nada, porque a única coisa que Ele enxerga é a ação dEle na sua vida. Qual é a sua limitação? Quais são as suas desculpas? Quais são as suas preocupações? O que vai definir, irmãos, o impacto que nós vamos causar é o fato do quanto nós estamos envoltos no Espírito Santo, quanto nós estamos abraçados nele. Maria, não se preocupe, porque nós já conversaremos com José, a sua prima já está te esperando, e te digo mais, a única coisa é que se você aceitar, o Espírito Santo virá sobre você, você vai ser coberta de tanto poder, que você nem imagina o que vai acontecer depois. Ela aceita. Quando ela chega na casa de Isabel, Shalom, Isabel. Simples palavra, mas que foi suficiente para mudar aquela mulher naquela manhã. Ela foi tomada pelo poder do Espírito Santo. Eu creio em nome de Jesus que quando nós começarmos a ter uma busca intensa pelo Espírito Santo, tudo o que você disser não vai ser dito à toa. Tudo o que você disser não vai ser dito somente por você, mas o Espírito Santo vai se manifestar sobre cada coisa que você disser. É o poder da profecia, é o poder de um profeta. Quando a gente fala carregado de uma unção de Deus. Isso faz toda a diferença. Nessa manhã eu quero convidar vocês, se sentir do seu coração. Maria, uma menina nova em tudo, aceitou um desafio, que ao momento trouxe alívio, mas também trouxe um pouco de tensão. Deus tem promessa para mim e para você, e Deus tem promessa para esse bairro, para essa igreja, para o seu prédio, para Copacabana. Deus tem muitas promessas, mas a minha pergunta é, quantos de nós podemos ser essa dinamite na mão do Senhor? Nós precisamos disso, mas precisamos estar envolto no Espírito Santo. Então eu quero convidar você em nome de Jesus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, clamar por mais do Espírito, clamar por força. Senhor, eu preciso de mais força, eu preciso de energia, está difícil. Senhor, eu preciso de habilidade para saber como fazer, capacidade, Senhor, discernimento, sabedoria, como que eu devo agir, como eu devo falar. Se você reconhece que você precisa disso na sua vida diária com o Senhor, eu quero convidar você de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Venha ao altar do Senhor, nós queremos orar por você, em nome de Jesus, amém? Se você puder, apaga as luzes, por favor, nós queremos orar pela sua vida. Se você reconhece que você precisa de mais unção do Espírito Santo, eu preciso muito, eu vou até ficar de joelho, porque, meu Deus do céu, eu preciso todo santo dia. Se você sente que precisa de mais unção, de mais poder, de mais autoridade, discernimento do Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a nós orarmos juntos nessa manhã. Senhor, nós queremos clamar em nome de Jesus por unção nessa manhã. Pai, assim como o Senhor envolveu o Senhor Maria, aquela menina cheia das suas dificuldades, cheia dos seus empecilhos, das suas inseguranças, dos seus medos, Senhor, nós queremos clamar em nome de Jesus, que talvez sejamos assim nessa manhã.
talvez como Moisés, com muitas desculpas, e queremos dizer: Senhor, me traz um alívio, saber que o Senhor vai prosperar minha casa, vai cuidar da minha família, mas o Senhor quer me usar? Sou eu? Sim, somos nós. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos clamar, Senhor, e dizer muito obrigado, porque o Senhor não olha os nossos desafios, os nossos medos, as nossas inseguranças. O que o Senhor olha é a ação do seu poder sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós em Tuas mãos somos os homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós declaramos nessa manhã que nós queremos mais do Espírito Santo. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vai derramar sobre nós uma unção especial. Derrama sobre nós, Senhor, capacidade, discernimento. Derrama sobre nós, Senhor, sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, uma conversão genuína. Derrama sobre nós, Senhor, uma mudança de vida. Derrama sobre nós, Senhor, o Seu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, uma unção nova. Derrama sobre nós, Senhor, discernimento, sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, ousadia, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, um posicionamento do alto, Senhor. Derrama sobre nós uma unção nova. Derrama sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o poder do Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, nos envolve com poder, nos envolve com unção. Pai, assim como o Senhor envolveu Maria naquele dia, Senhor, venha nos encher mais e mais de poder, de graça, de sabedoria. Senhor, assim como o Senhor envolvia, Senhor, Sansão, quando ele ia para a luta, Senhor, vai nos envolvendo com o Seu Espírito Santo, Senhor. Nós recebemos, nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós concordamos, Senhor, que a Tua unção, o Teu poder está sobre nós. É o Teu Espírito que nos impulsiona, Senhor. Pai, nós não somos nada sem Ti. Pai, nós somos pequenos, Senhor, mas o Senhor nos torna grande no Teu poder, no Teu Espírito. Nós somos como Davi, diante, Senhor, de uma luta tão grande contra Golias. Nós somos como Davi, Senhor, diante de um inimigo tão alto, tão poderoso, mas somos Davi sim, porque nós estamos cheios do Teu Espírito, cheios de autoridade, cheios de unção. E Pai, se há em nós uma descrença, se há em nós uma dificuldade de confiar, se há em nós um medo, se há em nós, Senhor, incertezas, nós declaramos em nome de Jesus que elas caiam por terra, Senhor, que possamos confiar mais em Ti, que possamos abraçar mais a Ti. Senhor, não tem vício algum que nos prende, não tem vício, não tem mentira, não tem pornografia, não tem adultério, não tem nada, não tem medo, não tem insegurança que nos segura quando nós estamos diante da Tua presença. Mas o Senhor nos chama para exercer a nossa fé, o Senhor nos chama para dar passos impossíveis, e às vezes, Senhor, nós estamos um pouco apavorados, às vezes nós temos medo de ofertar, às vezes nós temos medo de orar, às vezes temos medo de impor as mãos, às vezes nós temos um pouco de insegurança, Senhor, de estar ali no meio da reunião e pedir para orar. Nós temos às vezes essa insegurança, mas é o Senhor que vai nos capacitar, Senhor, e quando o Senhor nos capacita, o Teu Espírito vai nos comovendo, vai nos enchendo, vai nos constrangendo, vai mexendo com a gente de tal maneira, Senhor, que o Teu Espírito vai nos impulsionando. Nós queremos ser impulsionados, nós queremos ser impulsionados, nós queremos, Senhor, e nos momentos mais difíceis, levantar a mão e orar. Nos momentos mais complicados, nós queremos, Senhor, ser os primeiros a começar a interceder. Pai, não nos dê espírito de covardia, mas o Teu Espírito Santo é um espírito de ousadia, é de temor, é de autoridade, é de unção, e declaramos nessa manhã que nós somos cheios do Teu Espírito Santo. Declaramos que estamos abertos a cumprir as Suas promessas, porque se nós fizermos, Senhor, a Tua vontade, o Senhor realizará os desejos dos nossos corações, e é o que desejamos, Senhor, antes da casa, antes da finança, antes de qualquer outra coisa. Nós queremos realizar as Suas promessas. Quais são elas para a nossa igreja? Quais são elas para nosso bairro, nosso prédio, nosso trabalho? Queremos realizar o Seu sonho, Senhor. Nós queremos ser a dinamite na Sua mão. Dunamis é poder. Então, Senhor, nós queremos ser homens e mulheres cheios de poder na Tua mão. Senhor, nos coloca em lugares que possamos explodir a Tua presença ali, encher o ambiente da Tua glória, de temor, de unção, de ousadia.
Nós iremos bombardear o inferno, Senhor, porque o inferno está perdendo quando nós oramos, o inferno perde quando resgatamos vida, o inferno sai derrotado quando nós nos colocamos diante da Tua presença e declaramos que quando nós oramos, nós cremos, nós iremos receber do alto, nós iremos receber, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça venha sobre nós e que possamos sair daqui clamando: eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais do Espírito Santo. Senhor, vai nos envolvendo nessa manhã, vai nos enchendo de unção, vai nos enchendo de graça, vai nos enchendo de ousadia, vai nos enchendo do Seu discernimento, vai nos enchendo de força, vai nos enchendo de coragem, vai nos enchendo, Senhor, de certeza que nós caminhamos sobre a Tua presença, vai nos enchendo, Senhor, de tal modo que nós não temos medo de abençoar, que nós não temos medo de orar, que nós não temos medo de impor as mãos, que nós não temos medo de declarar a palavra de autoridade, nós não temos medo, porque nós somos cheios e cheios e cheios do Espírito Santo. Essa é nossa santa oração, essa maravilhosa manhã. Nós somos dinamites na mão do Senhor, nós somos uma dinamite, dunamis, cheio de poder na sua mão, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, aleluia. Volte ao seu lugar, aleluia, 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 aleluia. Gente, estamos aqui com o pastor Cristiano, que cuida desse projeto Força da Nossa União há 10 anos, e para nós assim tem sido muito gratificante poder abençoá-lo. Logo, estamos aqui nessa parceria há 3 anos, e muito nos alegra ver o crescimento, né? Está falando com a irmã Ione, o crescimento do projeto tem sido assim incrível, que nós como igreja continuaremos abençoando, orando por esse projeto maravilhoso. Temos visto uma diferença incrível e nós somos muito gratos e nos sentimos muito honrados em poder abençoar o projeto, pastorzão. Amém. E toda a comunidade, todo mundo que faz parte desse projeto também é grato a tudo que a Igreja de Metodistas de Copacabana tem feito por nós, pastor. Amém. Esse ano foi um ano que passamos um processo de compra de colchão, de cama, estamos comprando ainda, e com a ajuda de vocês conseguimos comprar camas, comprar colchão, investir no conserto da Kombi e na manutenção do sítio. Tem sido bênção em nossa vida e somos gratos por todos que têm colaborado com nós. Amém. Então, você que é da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, nós convidamos a você continuar abençoando o projeto Itaguaí. Tem sido incrível e especialmente ano que vem nós vamos voltar de novo, eles também vão lá nessa parceria que a gente tem, graças a Deus. Então continue abençoando essa obra. Nós vamos colocar embaixo aqui o Facebook diretamente do projeto. Se você quiser falar diretamente com eles também, fique na liberdade. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Pastorzão, ser uma bênção na nossa vida, Deus abençoe. Tamo junto, fique na paz. Obrigado.